Bom dia, pessoal. A gente está diretamente aqui dos estúdios da VOA, dentro do Summit Saúde 2024. Estou aqui com o doutor Almir Gentil, hoje nosso secretário de saúde do município de Florianópolis, que tem uma história incrível. Eu estava aqui debatendo um pouquinho com ele. A gente já falou um pouquinho sobre a jornada, mas eu quero que ele conte bastante. O Step Talks é um projeto onde a gente quer saber o primeiro passo de todo empreendedor. E, em particular, a tua história é que tu fez da área da saúde, mesmo com a formação em medicina, fizesse uma jornada empreendedora em vários lugares. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Pessoal, primeiramente, doutor Almir, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que tu se apresentasse um pouco pro público e aí a gente começa a escutar um pouquinho da tua história. Por gentileza. Almir Gentil, médico, me formei na Federal, aqui de Santa Catarina, e fiz minha pós-graduação na Espanha. Eu fiquei 5 anos lá, fiz clínica médica e depois gastroenterologia. Volto para o Brasil e aí atividade médica mesmo. E consultório, endoscopia, que é justamente na gastroenterologia a área que eu mais atuava. E depois sim me envolvi com a questão da gestão. Então eu fui presidente da Associação Catarinense de Medicina. Onde a gente está hoje. Onde a gente está hoje. E depois, então, eu sou candidato à Unimed Florianópolis, fui presidente da Unimed. E 2 anos depois, tem uma grande mudança na gestão da Unimed do Brasil. E eles me convidam, então, para ir para a Unimed Brasil. E aí eu vou ser diretor de marketing e desenvolvimento da Unimed Brasil. Fico 8 anos lá. E nesse período, eu sinto a necessidade de aprimorar um pouco a minha formação na área de gestão. E aí eu faço um MBA em administração na ESAG. E nessa época tu tinha quantos anos? Eu volto da Espanha com 29 anos e assumo a Associação Catarinense de Medicina com 35. 35 anos? 35 anos, eu acho que um dos mais jovens. Vou dar um palpite que com certeza é um dos mais jovens. E aí com 39 eu assumo a Unimed e com 41 a Unimed Brasil. Aí da Unimed Brasil, eu coordeno então a política de responsabilidade social e a gestão da marca Unimed. Da Unimed Brasil é quando eu sinto que poderia fazer algum investimento em algumas áreas, sobretudo tecnologia, e aí eu viro então investidor anjo de algumas empresas. Claro que a mais conhecida é a Sambatec. Belo case, a gente vai falar sobre ele. Sambatec, que o Gustavo Caetano é o CEO, e a gente começa, o Gustavo, o pai do Gustavo, e o Lucas, que depois sai, e aí, claro, a história da Sambatec, que muita gente conhece através até do livro do Gustavo, do Pense Simples, do Faça Simples e tal. E depois disso, então, eu vou para a vice-presidência mundial das cooperativas de saúde. Então, eu fico 4 anos nesse cargo, chama-se IHCO, International Health Cooperative Organization, que é o ordenamento das cooperativas de saúde. Mas esse tempo todo eu mantive ainda a minha atividade médica. Então era uma coisa bastante complicada. É só uma curiosidade, porque se a gente pegar a tua trajetória, tu está bastante envolvido com associativismo na área da saúde, mas também empreendedor. Como é que tu conseguiu associar a essa jornada? Porque, via de regra, o médico ele é um profissional que ele tem pouco tempo livre. Sim. Né? A saúde ela não tem hora para acontecer e normalmente as pessoas vão nos médicos ou solicitam uma emergência. Né? A gente não tem uma tradição de ser preventivo. Sim. A gente tem a tradição de ser reativo. Como é que é conseguir tocar a área da medicina e para a Unimed a nível nacional e para a área de marketing, que via de regra também não é uma prerrogativa da área da medicina, né? O médico ele não é formado para as áreas de gestão e ainda assim ter toda essa jornada. Porque a janela de tempo fica complicada. Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu tive que enfrentar. Quer dizer, delegar muito, então montar time. Então, o time que a gente montou na Unimed Brasil, assim como em Floripa, a profissionalização e dar muito, muito, muito poder para a ponta
quer dizer, capacidade de decisão e tal, e ao mesmo tempo montar um time na clínica, né? Então, assim, mas o período mais complexo foi 10 anos que eu fiz ponte aérea para São Paulo, em que eu fazia consultórios segunda-feira e endoscopia, né? Começava às 7 horas da manhã, fazia endoscopia, depois consultório. Terça-feira eu ia para São Paulo 6 horas da manhã, pegava o voo madrugadão aqui para São Paulo, ficava terça, quarta e quinta em São Paulo, voltava na quinta-noite, na sexta eu fazia endoscopia e consultório, e no sábado endoscopia. Então era uma jornada bem complexa. Numa época que a gente não tinha tecnologia que tem hoje para se comunicar, para se manter ativo. Sem dúvida foi complexo. E esse período realmente, até uma das coisas que... o que você mudaria na sua vida, Almir? Esse período eu não cuidei tão bem como devia cuidar da minha saúde. E, por outro lado, o distanciamento na infância dos meus filhos é algo que eu tinha que fazer um esforço muito grande. Chegava na quinta-feira, final de tarde, noite, que eu chegava de volta, sempre tentar fazer um churrasquinho, alguma coisa, para poder conviver. Exato, conviver mais. Ainda bem que esse sistema, eu dormia só 2 noites em São Paulo, 5 noites aqui. Ainda que eu ficasse 3 dias lá, né? Sim. Terça, quarta, quinta. Quantos filhos? 2 filhos, Gustavo e Ana Maria. Gustavo fez 3 anos de engenharia, desistiu e agora se forma em medicina. Mais um médico na família. Mais um médico na família. E Ana Maria tem esse espírito mais desbravador, mais empreendedor. E aí com 17 anos foi morar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá. Olha, do quê? Fez psicologia e com a licenciatura também em comunicação. Acabou conhecendo o namorado, foi morar com o namorado e casou. Então está nos Estados Unidos, está morando lá e trabalha inclusive com um concorrente da Samatec, com a Dívio. Então, é minha concorrente. E Ana, então, mora lá e acho que vai ser muito difícil voltar para o Brasil. Não, depois de casou com um americano, né? Depois de uma certa idade, os filhos eles tendem a seguir a sua própria jornada. Mas eu imagino que naquela época, hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem ligação de vídeo, hoje a gente se comunica, mesmo distante a gente está próximo. Sim. Né? Em algum momento naquela época, deu vontade de dizer, puta, chega. Porque eu preciso ser transparente. Tem uma hora que a família pesa, Sim. E não um peso ruim, mas ela te diz, olha, a gente também precisa de atenção. Bom, assim, um aspecto que é crucial nessa história toda é a companheira. Quer dizer, Claro. Daniela é, sem dúvida, o grande fator por me deixar muito seguro, muito tranquilo, ser uma grande companheira, porque sem uma relação muito boa com o cônjuge e uma estrutura de família, seria impossível. Seria absolutamente impossível, porque daí eu não estaria bem, né? Então, assim, sem dúvida tem um mérito gigante aí da Dani e as crianças também. Eu chamo de crianças, né? Um tem 28, outro tem 26, mas são minhas crianças aí. Eles vão ser crianças até o dia que eles vão cuidar de ti como um filho. E esse é uma das coisas importantes na vida, você saber criar os filhos para eles cuidarem de ti no momento que você vai para o envelhecimento. E, sobretudo, ter aquele sobrinho que vai te levar um vinho quando você estiver no asilo, né? Bom tomador de vinho? Muito. Eu sou um entusiasta do vinho e começa isso de uma forma meio estranha, porque eu fui para a Espanha, bebia minha cervejinha, como todo mundo, e lá o mundo é do vinho, né? Então claro. Eu volto da Espanha já bebendo um vinho, não tinha toda essa facilidade que tem hoje e... Bom, até hoje sou um grande bebedor de vinho. Bom, é um conselho médico, né? Eu tenho uma avó, ela pequenininha, já deve estar com 1,46 m que vai diminuir, ela tem 96 anos. Sim. E o melhor conselho médico que já deram para ela gosta de tomar um cálice de vinho do Porto religiosamente todo dia antes do... E ela teve algumas complicações pela idade, natural. E perguntaram assim, mas ela precisa parar de beber? Eu falei, não, corta qualquer coisa, menos o vinho dela. Isso é... Sabe que esse é um conselho que eu dava no consultório, né? Claro, se você bebe uma quantidade excessiva e isso está te causando danos, lesões, e tem uma lesão no pâncreas, no fígado e tal,
por conta do álcool, óbvio que você tem que parar. Mas se aquele hábito teu, parar com ele te faz tão mal, é muito melhor o benefício de estar bem, de se sentir bem, de se soltar, do que o pequeno malefício que pode te dar aquela quantidade de bebida, né? É a parte humana. Exato. É a parte humana da medicina. Exatamente. Né? E eu antes do vinho, gostava de uísque. E o uísque, isso eu aprendi se imputa ao Vinícius essa frase, não sei se é dele, que o uísque tem um problema que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é pouco novamente. Na hora que você bebe a terceira dose de uísque, coisa complicou, né? É justo. Mas teve uma coisa que tu tá me contando aqui que eu tive uma percepção. A gente abriu a conversa e tu falou de time, a gente continuou falando de família e tu falou a respeito da tua esposa e dos teus filhos. Sim. Tive a leitura que montar bons times é o que te fez seguir essa longa jornada até agora. Porque tu passou pela Unimed, tu passou pelo Fluminense, que é um case que eu gostaria de ouvir, a Sambatec, que aí, com o perdão da brincadeira, mas a gente tem um secretário médico startupeiro, isso é fantástico. A gente está no evento de inovação, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho a respeito. Como é que tu lida, como é que tu monta time? Porque hoje é uma das grandes dificuldades de toda empresa. Sim. A gente não tem dificuldade de encontrar tecnologia, de encontrar inovação, mas a gente sempre tem muita dificuldade de montar bons times. E time de alto desempenho que consiga. E os lugares que tu passou, naturalmente tu precisa ter boas pessoas ao teu lado. Montar times, sem dúvida, eu acho que é a grande questão, porque você ter os 11 melhores jogadores, você não ganha o campeonato. Agora, se você tem os 11 juntos que enfrentam os 11 melhores e ganham o campeonato, quer dizer, montar os melhores 11 e não os 11 melhores, né? E aí você tem a questão da competência, capacitação, e aí, claro, skills mesmo, quer dizer, tem gente que cabe muito bem numa área, gente muito mais na outra, tal. Delegar e ser muito verdadeiro, quer dizer, você tem que dizer, o que a gente quer chegar é aqui. Vamos chegar a isso junto, né? Quer dizer, montar time o exemplo clássico que se conta do caso da NASA, quando eles programam a chegada do homem na Lua, e eles conseguem montar uma estrutura muito forte, com cientistas que têm até alguma dificuldade de relacionamento, mas eles montam uma estrutura através das universidades americanas, e um grupo de pessoas vai visitar a NASA e chega lá, tem o guarda na frente, e eles perguntam para ele, o que você faz aqui? E ele diz assim, eu estou na equipe que vai levar o homem à Lua. Quer dizer, maravilhoso. No momento que você tem um guarda que diz que ele está na equipe, maravilhoso, porque realmente ele está para levar o cara na Lua. Então, isso é montar time. E eu tive alguma sorte, claro que alguma competência, mas sobretudo me ancorar muito em quem é da área. Quer dizer, você tem um cara de RH, você diz para ele o que você quer. Aí depois você entrevista as pessoas e vê que aquelas pessoas têm sangue no olho mesmo, tá brilhando, que querem. E aí, claro, você dá poder, você vai numa conversa muito franca, habitualmente isso funciona. Tem vezes que não funciona, né? Então, tem também os fracassos. Quer dizer, tem vezes que você demorou muito para entender que um processo podia ter sido feito muito mais rápido, por conta de pessoas, ou porque você insistiu com uma tese que era tua, e você tem que aprender também a ouvir todo mundo e ver qual é a melhor ideia, e às vezes você se convencer de que você está errado e que aquela ideia, sem dúvida, é a melhor forma de chegar, né? Então, assim, eu acho que eu consegui montar um grande time na Unimed e na ACM, e aí na Unimed Brasil, sem dúvida, foi o momento em que a gente conseguiu, assim, eu vejo porque as pessoas que trabalharam comigo lá, hoje estão, assim, em empresas muito empreendedoras, uma vida, um é professor de branding, o outro tem uma grande empresa de educação no Paraná, outra está no marketing de luxo em São Paulo, assim, brilhando, e a gente se fala até hoje, né? Posso fazer um gancho? Uhum. Uma vez eu escutei uma frase muito importante, a grande missão de um líder é formar outros líderes. Sem dúvida. E me parece que é isso que tu está me contando em outras palavras na tua jornada de vida. Sim, claro que fica até chato de dar, eu sei formar, não,
Mas assim, eu tenho um discípulo na medicina que hoje é um sujeito muito reconhecido na gastroenterologia, que me acompanhou durante a faculdade, depois fez residência, fez gastroenterologia, foi para o hospital que eu trabalhei na Espanha e voltou para cá, que é o Luciano Saporiti, que é do Instituto Ilha, que é um sujeito assim também brilhante. E o time que a gente tinha na clínica também tinha uma relação muito bacana. Eu acho que, sem dúvida, trabalhar com pessoas, se eu pudesse dizer que algo que você faz com tranquilidade, bem, é trabalhar pessoas. E aí, claro, o resultado vem ou não vem, porque também você pode ter um grande time e não ganhar, né? Isso é do jogo. Isso faz parte do jogo. Agora, Almir, me conta como é que um médico com especialização em gastro, né, que é bem específico, como é que tu caiu na tecnologia? Conta a história dessa. O livro já foi um best-seller aqui no país, vendeu horrores. E é um dos primeiros investimentos que fizeram sentido em startups aqui no Brasil. É um dos primeiros cases. E se a gente olha para a história da inovação no país, assim, a gente procura o Buscapé, a gente procura essas empresas que começaram lá atrás quando tudo isso ainda era mato. Sim. Como é que um médico caiu nesse ambiente? É uma história até bacana. O Gustavo conta essa história, até nas palestras dele, no próprio livro. O Gustavo era um sujeito inquieto, né, e um cara brilhante, e ele era filho de um diretor da Unimed, que era meu par, que era o Gustavo Caetano, o João Caetano. E aí o Gustavo, um belo dia, chega e está conversando com o pai dele sobre a ideia de montar uma empresa. E aí, do nada, eu entro na sala, começo a entrar na conversa e tal, e o João diz assim, pô, Almir, você vê o Gustavo, essa maluquice que é montar uma empresa de tecnologia e tal. E eu pedi que ele contasse a história, ele disse, ô, João, assim, não, tem lógica o que ele está falando, quer dizer, poxa, vamos tentar juntos, eu e tu, investir nisso, e, assim, claro, cobrar dele, criar uma condição de que ele vai se reportar a gente, a parte administrativa a gente dá uma ajudada, porque a gente tinha mais experiência que ele na época. Hoje ele é um gênio da gestão também. E aí eu acabo convencendo o pai dele de que a gente devia investir no filho para fazer a tal da empresa, que era a Sambatec. Naquele momento... Conta pra gente o que a Sambatec queria fazer naquele momento. Exato. Então, assim, o Gustavo, um belo dia, tá num avião e queria jogar um joguinho no celular e tinha uma dificuldade de fazer aquilo. E aí ele pensou, puta, mas por que eu não consigo ter joguinho no celular? E aí o Gustavo foi lá e procurou na Inglaterra, nos Estados Unidos, quem é que fornecia jogos para celular para a gente conseguir colocar joguinhos aqui. E aí ele consegue algumas respostas, aí vem falar comigo, com o pai dele, disse, bom, vou montar uma empresa para colocar jogos de celular. Naquele momento tínhamos dúvida ainda se íamos desenvolver ou não alguns jogos. Que ano era isso? Putz, nós estamos falando de 2006, 2007. Quase 20 anos atrás. Exatamente. E aí a gente investe e começa a ser um sucesso, porque a gente vai nas operadoras, então TIM, claro, todas, né? E aí a gente começa a fornecer jogos para celular, no primeiro momento pago, no segundo momento eles compravam e já forneciam direto. E quando é que esse negócio começa a dar errado? Porque a samba começa dando errado, né? Então, depois de um ano, tá indo bem, sucesso e tal, a TIM começa assim, pô, agora a gente tá 50-50, mas veja bem, vamos fazer agora 70 TIM, 30 vocês. E aí a gente começou a ver que a gente estava completamente preso em 3 ou 4 empresas, e aí não tinha como negociar, né? Em algum momento tu pensou em fazer como os vikings faziam? Viking, antigamente, quando ia entrar numa batalha, para garantir que a tropa não voltasse, eles afundavam o navio. Afundavam o navio, claro. Tu pensou em algum momento deixar a medicina? E focar na tecnologia? Já. Porque enche os olhos, eu não vou negar. Ainda mais naquela época, um negócio inovador e que subiu feito um foguete. Eu vou te falar que
foi tentador as duas coisas, né? Voltar só para a medicina ou continuar no empreendedorismo. Eu sempre gostei da questão de gestão e de empreendedorismo. Então, essa dúvida, eu ainda leio medicina, ainda estudo, gosto de medicina. Então, a medicina para mim é meio que hoje muito mais um passatempo, né? Mas eu gosto ainda de ler medicina. Se eu pensei, e acabei fazendo isso lá para 2014, que daí eu realmente me dedico só à iniciativa privada, na gestão, também investimento e tal. E esse momento da Samba, ele é um momento crucial, porque a tomada de decisão foi muito difícil, que era abandonamos os joguinhos e montamos uma outra empresa, ou transformamos a Samba numa outra coisa, mantemos as duas coisas por um período para ver se decola uma das duas, e aí acabamos indo para o streaming de vídeo. Por que isso? Naquele momento, o Gustavo, ele fala assim, gente, toda a comunicação vai para o vídeo. Então, a comunicação vai para o vídeo com certeza. Você não vai ler, o Flamengo ganhou do Fluminense ontem e o jogador pegou a bola e cruzou na área e tal. Não, foi 2-1 e pum, você vai entrar e você vai ver o gol. Né? Mas quando ele falava isso, não estava acontecendo isso ainda. Quer dizer, era uma visão absolutamente correta. A gente só tinha TV naquela época. Exatamente. Então, assim, e aí surge o YouTube. E ele dizia, o armazenamento do vídeo privado, qualificado, premium, não vai estar no YouTube. Até porque, quando você entra, vai mostrar os seus concorrentes e você vai perder a audiência. Claro. Então, temos que ter uma empresa de streaming qualificado, privado, que permita o sujeito ter alguma renda com publicidade e um armazenamento com redundância e mais seguro do que o YouTube. E aí, claro, surge a Sambatec. Aí, claro, uma plataforma de streaming que em pouquíssimo tempo tinha Globo, tinha Record, tinha Band. Todos os principais players do... Exatamente. Por quê? Porque a Globo não ia colocar um programa sobre economia no YouTube, ela botaria, e aí, claro, conseguia uma patrocínio do Itaú ou de uma outra para publicidade. Então, claro... Então se eu entendi, vocês passaram uma montanha-russa. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês pegaram uma empresa de joguinhos, viram que o negócio tinha uma certa fragilidade ali no meio do caminho, Exato. E falou, vamos... Como é que foi essa... E se tu puder, algumas informações de números são divulgadas já, inclusive, no livro. Sim. Mas conta um pouquinho pra gente, cara, como é que é gerir? Porque os números eram no superlativo. E a gente sabe que tem uma diferença entre os números do CNPJ e do CPF, né? Sim. A gente sempre fala, gastar 100 mil no CPF é dinheiro, mas no CNPJ não é tanto assim, né? Porque tem uma série de coisas para resolver. Como é que lidar com esses números superlativos e conseguir dormir depois disso? Então assim, primeiro, a Samba começa com uma ideia genial, eu coloco aí em números em torno de uns 100 mil como investidor anjo. Isso em 2000 e Pedrinho, Isso, 2007. Era bastante dinheiro. Quase 1 milhão hoje. Foi parcelado, mas tal. E claro, aí a gente tem o fracasso dos joguinhos, quer dizer, o sucesso e depois o fracasso, a decisão estratégica de mudar completamente. Tu participava muito da gestão, dia a dia? Nesse momento, sim, bastante até. Nesse Ativo. momento, ativo. Gustavo se reportava a gente. Gustavo pegava ônibus de Belo Horizonte para São Paulo, ia de ônibus para fazer reunião com a gente. A gente, na época, não fazia reunião por vídeo, nada, não tinha Zoom, não tinha nada disso. Não tinha nem dispositivo no celular para fazer por vídeo, né? Que loucura. Loucura. E aí, a Samba emplaca rapidamente. Numa janela de quanto tempo isso aconteceu? A Samba, 2 anos depois, já estava bem, e aí já entra um fundo que faz a primeira rodada de investimento. Como é que vocês resistem 2 anos? Porque assim, não é um movimento de um mês para o outro. E apostar nessa ideia. Porque isso é resiliência puríssima. Aí tem, claro, a genialidade do Gustavo. O Gustavo, nesse momento, tinha um salário minúsculo e andava de ônibus.
ia para São Paulo, jantava com a gente, quer dizer, era comer pizza mesmo, né? Então, o Gustavo tem uma história de sucesso que é impressionante. E aí, quando a gente muda para o streaming, que a empresa decola, logo em seguida o Fear Capital faz uma proposta, que é a primeira rodada de investimento, a gente tem uma segunda depois. E aí, claro, começa uma coisa um pouco, já tem governança, aí já começa toda uma estruturação absolutamente profissional. Claro. Aí a Samba sai de uma salinha alugada para uma salinha maior, depois e aí, claro, vai para a sede dela, que daí já é a lógica que também naquele momento era uma novidade, tudo aberto, com joguinho de sinuca, videogame. Bem Vale do Silício. Muito Vale do Silício, exatamente. Muito Vale do Silício. A Samba também é uma das pioneiras nesse aspecto, né? Com certeza. E o Gustavo tem muito, assim, o dedo do Gustavo. E aí, quando ela se profissionaliza de verdade, eu saio muito da gestão, e até fico no board da empresa, mas longe da gestão, porque daí tem profissionais muito mais capacitados. Chegou a sair? Hoje eu estou... Que é o exit, né? Exato, a saída mesmo, né? Isso. Sim. Eu hoje tenho uma relação que é interessante. Nós temos um grupo do board, que a gente conversa, eu participo da reunião cada ano, assim, e não sou mais conselheiro, até porque quando agora, sobretudo, né, como secretário municipal, você vira uma pessoa exposta, né? Então, isso não pode tocar uma empresa que tem uma governança do padrão da Samba, né? Claro. Então, tô fora nesse sentido, mas participo ouvindo muito, aprendendo muito mais do que dando opinião, né? E a Samba tem um momento que ela também, que na realidade é uma outra ideia genial, né? Ela faz um spin-off que é a Samba Eds. A Samba Eds, o Gustavo vai em uma reunião na Globo e quando chega lá, ele vê um monte de fita mesmo, assim, essas fitas, o que são? Não, essas fitas são para os intervalos do Faustão. Então vai aqui os comerciais para o Acre, para o Amazonas, para o tal. E eles, mas isso podia ser tudo mandado por streaming, não precisa levar fita. Claro. E aí os caras, mas vocês conseguem fazer isso? Não, fizemos. E aí cria a Samba Eds, que imediatamente também essa roda... E tu participava dessa... Sim, desse momento estou participando também. E depois da Samba Eds, então, essa sim, uma spin-off, que daí ela funciona, a gente bota um CEO nosso e imediatamente a gente vende. Quantos sócios eram nessa jornada? O início da Samba só 4 sócios. 4 sócios. E depois chegou a quantos? Hoje, na realidade, sócios, eu, Gustavo e João, e aí pessoa física, o Skin Cariol, e aí um fundo de investimento. Vocês recompraram, então, algumas participações? Não, nós vendemos uma primeira participação para o Fear Capital, e o Fear vende a participação dele para um fundo de fundos. E o Skin Cariol entra com a participação também. Então, na realidade, eu fui diluído 2 vezes. E a relação com os sócios? Vocês já estão juntos, são quase 20 anos. Muito boa. Muito boa. Claro que... Diverge de vez em quando, né? Sim, é natural, né? Mas, assim, o que tem na Samba é que a governança e a gestão, ela é realmente muito profissional. Então, inclusive, a pessoa que faz a gestão da relação com o fundo é uma pessoa que tem um histórico dentro da Samba, do primeiro investimento do Fear Capital. Então, e o Gustavo também consegue fazer esse meio campo de forma muito interessante. Algum momento ali, né, nesse período de 2 anos ali que vocês tiveram, deu vontade de desistir? Com certeza, teve momentos que a gente, isso não vai dar certo, tal. E assim, né, o fracasso, ele te ensina exatamente muito, né? Você aprende mais com o fracasso do que com a vitória, né? A vitória é fácil, né? Nesse período, a gente inventou uma outra empresa que não decolou. Conta. Chama, ideia também do Gustavo, que chama, esse investimento foi muito pequeno, mas chama MyGeek.
Foi um momento em que o movimento geek e as pessoas começaram a comprar coisas muito personalizadas, bonequinhos, algumas coisas Star Wars e tal, e o Gustavo pensou o seguinte: por que a gente não faz um local em que as pessoas possam comprar todo dia um produto novo, e que a gente colocava como uma espécie de leilão à meia-noite, e quem desse o primeiro grande lance levava entre meia-noite e alguma coisa. E aí cada dia lançava um produto novo, claro, para depois a gente poder escalar. Claro. E aí o nosso grande drama foi, eu acho que gestão um pouco, mas também quando a gente pensou em escalar, a gente não tinha uma estratégia clara de como é que fazia uma escala de produtos e tinha alguma dificuldade de captar produtos. Hoje, esse é um grande mercado. Sim, sim. Então poderia ter sido... Os chineses também para provar isso? A ideia poderia ter sido, inclusive, diferente, que era lançar isso para criar uma marca para alguém e vender, né? E aí a gente acabou, num determinado momento, ficou muito empatando e consumia muito tempo, a gente acabou a empresa. Descontinuou. Almir, mas assim, quando a gente tem sucesso, todo mundo se abraça, super tranquilo. Vocês fecharam uma operação. Isso é um fracasso, um grande aprendizado. Como é que vocês mantiveram a relação sadia nessa hora? Porque é um ponto, assim, quando dá problema, e é do ser humano, né? A gente busca culpados. Exato. E na grande maioria das vezes a gente não olha para si mesmo. Sim. Né? Sim. Como é que vocês lidaram com isso? Porque vocês vinham de uma história de sucesso, vocês vinham de uma história que ela foi se deteriorando por uma condição de mercado, que já é amargo, empreenderam novamente, deu errado de novo, e ainda assim resistiram e foram para uma terceira empreitada. Sim. E essa terceira empreitada, ela... não deu certo. E depois veio a Samba Eds, a Samba Tech, e aí o negócio começou a deslanchar. Então, assim, vocês têm que ter uma cumplicidade muito grande para dar continuidade nesse projeto. Na realidade, o MyGeek, não todos os sócios da Samba estavam. Então, na verdade, o Gustavo e eu. Uhum. E aí, nesse momento, eu estou tendo uma relação, por conta também da minha experiência com marketing, branding, com um grupo aqui de Floripa, que é da 9mm, que é uma agência de publicidade, da qual eu fiz uma relação, e mantenho até hoje, de associado, e fiz um período de gestão com eles também. E aí o João e o Rodrigo Cancelheiro, João Marcondes, eram os sócios junto com o Gustavo e comigo. E aí nós decidimos também parar, porque não tínhamos braços, esses aspectos que eu te falei. Então, na realidade, não era exatamente todo o grupo da Samba, né? Eu tive outras oportunidades com o Gustavo que eu não entrei e que me arrependo muito porque elas giraram muito. Mas momento, investimento e tal. Verdade seja dita. Tu entrasse na reunião certa, na hora certa, no momento certo lá atrás e o negócio virou. E teve outras, exatamente. Seriam duas Mega-Senas na mesma vida. Essa outra maior do que a Samba, inclusive. E o Gustavo entrou. O Gustavo entrou com um percentual pequeno, mas entrou, né? Eu conheci um primo do Gustavo, que montou a Raccoon. A Raccoon, então, tinha saído do Google e... Bom, nós temos que criar uma grande empresa de marketing digital. E eles criam, naquele momento, eu até teria condições de fazer algum investimento que não era muito alto. Pô, e a Raccoon foi vendida há um ano atrás por 1,8 bi. Nossa. Essa sim seria uma grande... Então são os unicórnios. Exatamente. Então aquela coisa que... Mas é o momento. E eu participei de uma reunião e a gente junto lá, pô, Almir, por que você não entra? Tal, nesse momento, tal. Mas assim, coisas que pensar bem, talvez até, assim, não, eu quero entrar, talvez até nem fosse jogo para eles naquele momento, mas acho que poderia ter entrado sim. E conta uma coisa pra gente, uma coisa bem curiosa, que é um ambiente mais inóspito, na minha opinião. Como é que tu caiu no futebol?
Cara, o futebol, na realidade... É paixão e ódio. Aquilo lá. Eu não entro no futebol por gestão de futebol. Eu entro, na realidade... Eu tinha feito 8 anos a gestão da marca Unimed nacional. Uhum. E aí me contratam no Rio de Janeiro, que aliás é uma experiência fantástica. Eu morei 2 anos no Rio. E esses 2 anos eu fazia a gestão da marca Unimed no Rio. Então, e a Unimed Rio era a patrocinadora do Fluminense. Bem. Quando você conta a história da Unimed Rio e Fluminense, claro, tinha a paixão do presidente, que era um torcedor do Fluminense, mas o início dessa história é assim: a Unimed Rio era vista como um plano de saúde de uma classe mais baixa e precisava se reposicionar no mercado. Ué. E quando ela vê a oportunidade do Fluminense, que estava na Série C, e o Fluminense era o time de elite do Rio de Janeiro. Tradicionalmente ainda. Tradicionalmente, ainda é, sem dúvida, classe média alta. Além disso, precisava ter uma relação também de serviços mais qualificados. Qual é a decisão estratégica? Entrar no Fluminense, fazer um plano de saúde mais qualificado com Copa D'Or, Barra D'Or, os melhores hospitais, e entrar também no mundo da arte e da cultura. Então o Fluminense, Bar do Tom, e aí, claro, as grandes casas de espetáculo e tal. E essa parceria com o Fluminense e essa mudança de posicionamento da marca Unimed cria uma condição de que a Unimed sai de um plano de saúde mais de classe média baixa para um plano top. E cresce assustadoramente o número de associados. Então a Unimed Rio, que tinha 200, 300 mil associados, ela chega a mais de 1 milhão. E eu chego nesse momento em que existe a relação da marca Unimed com o Fluminense, que começa a ficar muito grande. E aí, claro, é uma gestão complexa. Então, a boa parte da expansão da marca Unimed... Tem a ver com o reposicionamento. Contigo, né? Não. Tem a ver com um monte de gente, mas assim, especificamente, a marca Unimed Rio, ela é um posicionamento que é anterior a mim, inclusive com gente extremamente competente, e eu faço, sim, durante esses 2 anos, que são 2 anos, assim, que para a história do Fluminense é fantástico. Foi o ano que o Fluminense quase cai, que é o ano do time de Guerreiro, sim, e no ano seguinte que ele é campeão brasileiro. Então, na realidade, assim, do inferno ao céu, né? E aí, tu claro, viveu aquele dia a dia, aquele negócio de futebol? Totalmente, porque a gente ia nos jogos, no Maracanã, a gente tinha toda uma relação de comunicação estratégica do próprio Fluminense, e aí, e no mesmo momento, inclusive, nesse momento eu conheço até o Washington Oliveto, que faleceu agora, que era a agência que tocava a marca Unimed no Rio. Maravilhoso. O Washington foi um cara assim que as conversas que tive com ele foram assim fantásticas, sujeito completamente fora da curva, né? E são essas coisas que valem muito a pena, né? Numa jornada de trabalho como essa. Sem sombra de dúvida. Você ter a oportunidade de ficar uma noite conversando com o Washington, tomando vinho, pô, é um negócio fantástico. Isso é um negócio que é um marco na vida da gente. Eu tenho uma breve passagem com o Washington. Eu era novo, eu estava saindo da faculdade de publicidade, minha formação é publicidade, eu fui da segunda turma da Unisul. E ele tem um livro que para mim é o melhor de todos, se chama Os Piores Textos de Washington Oliveto. E eu tenho o prefácio do Beto aqui de Floripa, do Box 32. Sim. E eu acabei de ler esse livro 2 horas da manhã, estava ali novo. Eu peguei e falei, cara, vou escrever, porque tinha um e-mail ali, na época a gente se comunicava por e-mail. E lá ele tem uma passagem que ele fala assim, que a gente tem que curtir a vida e fazer as grandes besteiras de forma responsável. Ou seja, vive, mas seja responsável por tudo aquilo. E ele foi um cara que viajou muito, que tinha muita cultura, muito conhecimento, e aquilo lá me admirava. E eu tenho um comparativo muito próximo com meu avô por conta disso, porque meu avô fez isso a vida toda. Sim. Eu fui lá, escrevi 2 horas da manhã e abri. Olha, não estou sendo um publicitário oportunista, né? Não vim aqui pedir estágio nem nada disso, eu só queria dizer que, puta, gostei muito, né? E vou fazer disso uma missão de vida, pra gente ter boas experiências. Claro. Que inclusive é o que eu tô fazendo aqui hoje, tendo experiência como entrevistador. Pra mim é um pontinho que eu tô marcando. E mandei pro mundo, né? Mandei pra ele, mas eu digo, eu não tinha expectativa. Deu mais ou menos uns 45 dias eu recebi um texto dele.
Ele me falou, pô, tá muito feliz, não sei o quê, bababá, e falou para eu acreditar sempre nessa jornada de aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida tem para dar. Faça todas as aventuras de forma super responsável, mas faça. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje com muito carinho. Legal. O dia que ele faleceu, eu fiquei, pô, não acredito. Eu gosto. Uma história muito diferenciada, né? Ele coloca a propaganda, a publicidade brasileira num local assim de destaque mundial e sendo global e muito local, né? Ele consegue da brasilidade e ao mesmo tempo ele ser global, né? É um negócio muito legal. Ele tem uma figura muito humana de viver, né? O negócio. É, Em muitos momentos eu vi passagens dele a respeito de religião, de fé, e ele teve momentos truculentos. Teve a questão do sequestro, teve o dia que o IG quebrou do dia para noite, né? Ele teve essas passagens. Ele me contou essa história do sequestro, que era algo que ele não tocava muito, mas a gente estava tomando um vinho, dia, noite, Que oportunidade. no evento, e ficamos lá conversando, e ele meio que falando com uma pessoa que ele já conhecia, tinha uma relação, claro, não tão próxima, mas era sempre que eu rio a gente falava, e ao mesmo tempo médico. Então foi muito aquela coisa de falar mesmo, assim, como se estivesse falando. E é uma história muito interessante também, né? E ele tem algumas histórias interessantes, tem uma que eu vi há pouco, que é aquela história, por exemplo, coisas que ele fez que poderiam ter sido geniais e que não foram aprovadas, né? Deves conhecer a história do que ele viu que o maior anunciante do Brasil era a Casa Bahia. Sim. Mas tem um anunciante que aparecia tanto ou quanto a Casa Bahia que ninguém via, que era o beba com moderação. Então, beba com moderação. Então, sempre que beba com moderação. E aí ele pegou a conta da Piraquê e ele então criou a ideia, sugeriu a ideia de fazer um biscoito que se chamasse moderação. Então, o nome do biscoito era moderação, beba com moderação, né? E aí ele apresenta essa ideia, que em tese é uma ideia genial, beba com moderação. Aí todo mundo, moderação. E só que os donos da Piraquê entenderam que o fato de estimular a bebida não seria legal e abortaram a ideia que ele entendia que era uma das ideias geniais dele, né? E que acabou nem tendo a propaganda, nem tendo biscoito, nem tendo nada. E aí depois ele conta com uma humildade assim, eu pensei tudo, né? Legal a ideia, beba com moderação, mas não pensei que o cara poderia pensar, não, realmente está estimulando o álcool, e o álcool não é bom para a imagem da Piraquê e tal. Então, muito legal isso. E aproveitando esse gancho, que projeto teu ficou no papel? Eu acho que vários, né? Assim, primeiro que penso, viajo muito na maionese, né? Então, assim, um projeto que ficou fora foi a gente morar fora do país por um tempo, eu e minha esposa. Eu desenhei esse projeto, vi tanto puxado. O local que eu tenho uma relação mais próxima e mais paixão é a Espanha. Sim. Né? E Madrid é a cidade que eu morei 5 anos, então eu pensei em fazer inclusive alguma outra pós em alguma área que não tenha nada a ver com medicina, que não tenha nada a ver com Arranjar marketing. um motivo para ir, né? Exato. E tentar fazer uma coisa que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de filosofia, fazer uma maluquice dessa, né? E morar um tempo lá. Pensei um tempo em morar nos Estados Unidos, acabei também não fazendo. Eu morei até 6 meses nos Estados Unidos, mas na adolescência, né? E acabei não fazendo também. E aí, claro, vários outros projetos pessoais aqui, fazer isso, fazer aquilo, desenhar e tal. É muito incômodo, ou vai impactar um pouco na qualidade de vida e acabar não fazendo. Agora aceitei um que eu não imaginava nunca aceitar, que é ser secretário do município de saúde. Estava aposentado e o Topazio me chama... Aposentado não, o empreendedor não aposenta. Aposentado da medicina e tal, exato, desacelerando. E o Topazio me chama num período até complexo, porque iniciando um processo eleitoral, exatamente, 1 mês e pouco antes da eleição, e eu acabei aceitando por conta de acreditar no Topazio e também na ideia de tentar contribuir
Então acabei aceitando, quer dizer, uma coisa que não estava nem programada. Então também tem isso, né? Coisas que você faz que nem você não programa nada e acaba acontecendo, né? Então essa, por exemplo, está sendo uma experiência rica. Estou tendo que aprender muito, estudar muito, porque não tinha experiência de gestão pública, né? Que é bem um ritmo muito diferente do privado. Totalmente diferente. O tempo, as amarras, o grau de dificuldade é muito maior. Por isso que a gente tem que ter gente boa na política, porque a questão já é enrolada, já é difícil, já é burocratizada. Se não tiver gente com habilidade... Esse evento aqui é um evento que ajuda muito para a gestão, porque aqui você vai discutir o quê? Soluções, e aí soluções, inovações, tecnologia, para poder facilitar a gestão pública, né? Então é um tema... A gente tem aqui atrás uma feira com várias startups, a gente está com a Kátia aqui dentro, que está trazendo a vertical da saúde deles, a própria ACM, um dos arranjos promotores do município, está tendo essa dobradinha cada vez mais próxima da gente conseguir estar conectando essas empresas junto às entidades públicas. E que, de modo geral, é um universo distante para a maioria dos empreendedores, né? Até por falta de informação, e essa é uma das grandes missões que a gente tem aqui. Sim, a ACM, eu até comentei há pouco, né? A ACM, muita gente não sabe, e é legal a gente insistir nessa... A ACM, ela sempre foi a casa do médico, mas ela foi assim, o local onde surgiu o próprio Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, a Unimed, a Unicred, a Faculdade de Medicina, a nossa Faculdade de Medicina. A Universidade Federal? A Faculdade de Medicina da Universidade Federal surgiu na ACM. O HU foi pensado aqui dentro por ex-presidentes da ACM e tal. E essa relação com a tecnologia, que é dos últimos anos, aí já com o Ademar, com o André, então essa visão, o Conselho Superior das Entidades Médicas, que é uma junção de todas as entidades para ter um único discurso junto ao poder público e tal, a Academia Catarinense de Medicina, tudo isso nasceu aqui na ACM. E agora você vê, a ACM é um grande promotor de ideias, conversas, tecnologia, inovação. Pô, isso é um avanço gigantesco, né? E é um movimento importante, assim, eu tenho uma leitura, e acho que o mercado privado, ele também, ele olha um pouquinho sobre essa ótica. A área da medicina, ela é extremamente regulada, e as pessoas que compõem, elas têm o conservadorismo como um dos pilares, visto que o médico, no modo popular, ele não tem direito a erro, né? É diferentemente de um administrador que, se errar por X ou Y, o colateral, ele não... Então, assim, é complicado a gente inovar, a sede do empreendedor de inovar, e ele é um tomador de risco, todo empreendedor, Sim. Com a falta do direito embutido de errar, que é a área da medicina. Exato. E aí a gente vê jornadas como a tua, de médicos que atuam num setor extremamente conservador e na outra ponta atuam num setor extremamente de risco, né? Como fecha essa balança? Eu acho, assim, certamente parte desse espírito empreendedor vem também do meu pai, né, da minha mãe, quer dizer, da família, né? Quer dizer, já veio de casa? Meu pai tem uma infância tranquila, mas humilde. E ele é filho de pescador. Claro, um pescador um pouco diferenciado, porque é um sujeito muito inteligente. Meu avô era um cara muito inteligente, na Praia dos Ingleses. E meu pai começa a vida empreendendo. Quer dizer, com 18, 19 anos, ele compra um caminhão e vai ser caminhoneiro para transportar produto. E ele inventa a ideia do peixe e do camarão fresco do Rio Grande do Sul para o mercado de São Paulo. Ele mais 2 irmãos, e aí eles empreendem com o primeiro caminhão, depois ele paga um segundo caminhão, e depois eles montam uma empresa de pesca no Rio Grande para o mercado de São Paulo. Então, esse empreendedorismo, certamente eu vi na infância também. E mesmo fazendo medicina,
via que o empreendedorismo era uma coisa, ou seja, algo que me atraía, né? Então, acho que tem muito a ver com essa questão do exemplo do pai, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. A minha família é de empreendedores, quer dizer, eu acho que tem a ver. E a religião, e Papai do Céu, como é que entrou nessa história? Tu é um homem religioso? Eu sou um homem de fé, não sou um homem de estar muito dentro do que é o culto, esse culto ou aquele, né? Mas tenho as minhas crenças. Uma conversa particular. Isso, faço a minha conversa muito particular, inclusive na relação com entes que perdi. Então, minha mãe, meu pai, um amigo, irmão que foi determinante na minha jornada, meu cunhado, que era uma pessoa assim que eu admirava demais, e há 2 anos ele faleceu, e aí tenho ainda uma relação com ele. Então, quer dizer, essa questão E claro, você sempre tem que entender que muito do que você entende por fé tem a ver com o local que você nasceu, né? Claro. Então, certamente, se eu tivesse... Que passa... Então, é muito o que te ensinam, mas é muito legal também o que você vive, o que você percebe, o que você entende, não o que só dizem para ti que é o que é fé, né? E esse grande mistério do que é a existência nossa, isso é o que nos encanta, nos fascina, nos assusta às vezes também, né? É verdade. E quem trabalha com vida e morte, de alguma forma tem que pensar sobre isso. Quer dizer, que em algum momento alguém que você está cuidando já não está mais aqui, e você tem que comunicar para uma família. É a relação do racional para o emocional, né? Eu sempre digo que isso, inclusive, é algo que as próprias faculdades de medicina devem aprimorar mais. Quer dizer, você não tem uma aula na medicina que diz o seguinte: como é que você informa que alguém perdeu um filho? Como é que você conta para uma mãe que o filho morreu? Não tem receita. Como é que tu vai dar uma notícia triste ou passar por um momento e tu tem que buscar alguma coisa para se apegar? E se em algum momento não der certo, alguma coisa que eventualmente a gente critica e acaba culpando. O que eu fiz de errado? Exato. Então, assim, E a medicina te dá muito isso. Quer dizer, a medicina, ela também te dá muito um ordenamento para o que é o funcionamento de uma empresa, de um negócio. Quer dizer, você ter uma boa anamnese, depois você comprovar isso através de um exame físico, depois você ter uma comprovação um pouco mais intensa através dos exames de laboratório, e aí depois você impor um tratamento. Então, quer dizer... Mas tu já passou por algum momento que a ciência não explicou e deu certo? Ah, sim. Sem dúvida. Tem várias coisas naquela hora que a gente olha falando, como? Isso não tem uma explicação. Isso acontece. Isso acontece. Tem algumas passagens na tua vida que você chega num limite ali de, putz, isso aconteceu comigo e foi meio que uma dádiva, né? É que a medicina, por conta do ofício, você tem muito mais oportunidade de vivenciar isso, porque geralmente essas coisas acontecem com quem tem uma necessidade, né? Eu não consigo imaginar como viver isso em volume, que isso é o tipo de coisa que a gente passa num cidadão comum que não exerce a medicina. Você passa isso uma vez, 2, não é uma frequência. E aí coloca em xeque tudo aquilo que você aprende na ciência e tudo aquilo que você olha e fala que tem alguma coisa aqui que está cuidando além do que a gente espera. Sem dúvida. Não, e essa relação tua com a morte é algo que, de alguma forma, modifica muito a tua percepção do mundo, né? Você, e sobretudo as pessoas que trabalham mais com a oncologia, com algum tipo de cirurgia que trabalha muito mais com resultados mais difíceis e tal. Então, tem um momento que você é protagonista de uma coisa que efetivamente te toca ali de uma forma que você tem que fazer o teu trabalho
esperar aquele percentual máximo de resultado positivo, sabendo que ali pode estar um resultado negativo que não é uma falha tua, mas que de alguma forma te marca também como pessoa. E que saindo dali, você tem que seguir a vida normal no próximo atendimento ou voltando para casa, né? Mas é um negócio que tem um peso muito grande em quem tem essa veia empreendedora, porque indiferente de ser uma responsabilidade direta tecnicamente, a gente acaba se sentindo responsável de não ter conseguido resolver. Como é que tu lida com isso? O fracasso também. Bom, o fracasso ensina muito, né? Com certeza. E você tem que entender o que é fracasso e o que é o resultado negativo esperado. É diferente. Tem algumas coisas que não dão certo. Tem algumas coisas que são realmente fracasso porque você fez errado, né? Então, por exemplo, quando você tem pacientes com algum tipo de doença, o percentual de resultado positivo é 90%. Você sabe que 10% vai dar errado. E vai cair para ti aquele 10% também. Então, isso deve ser duro. Muito, muito duro. Muito duro. A medicina, ela é fascinante nesse aspecto. E também não é uma profissão para quem leva para dentro, interioriza a dor, a mágoa, a tristeza, porque você não pode chegar em casa depois e não tá bem para estar com teu filho, com a tua esposa. Até porque é o teu porto seguro, né? Exato. E no dia seguinte você tem que continuar trabalhando. Então, quer dizer, por isso que essas profissões também são profissões que o perfil do próprio médico tem que ser um perfil mais diferenciado, né? Diferenciado nesse sentido da relação dele com o resultado negativo. Isso a faculdade também não ensina. Ensina. Eu vou apostar que a vida vai te dando algumas bordoadas no meio do caminho e ela vai entregando isso. Olha, uma bela jornada. Por favor. Não, eu acho que eu não tinha, claro, quando a gente vai conversando aqui, tudo que você faz é muito o que você faz, é o teu dia a dia, né? Quando a gente começa a falar aqui de Unimed, de Sambatec, de medicina e tal, aí, claro, aqui também eu tô com 64 anos, então você viveu, então é legal essa história. Neruda resume no livro dele, né? Confesso que vivi, né? Essa coisa é muito legal, você trazer esses atalhos todos com coisas muito legais, alguns fracassos e tal, e dizer, pô, tem aqui uma história, né? Então isso é legal. Eu fico feliz de ter participado de tantos momentos em que pessoas me iluminaram e em alguns outros em que eu fui protagonista de alguma coisa positiva, né? Oh, pelo amor de Deus. Eu tenho uma relação com isso que tu tá falando muito forte. Assim, a gente tem duas opções na vida. Ou a gente conta as nossas histórias, ou a gente escuta a história dos outros. Né? Isso para mim é muito forte no ponto de vista no sentido de procurar viver todas as experiências que a gente tem essa oportunidade. E se a gente pegar a tua jornada, pô, médico é uma profissão que ela tem um rito razoavelmente bem desenhado, né? Ela já é super socialmente bem aceita, ela já tem e tu desce um 360 umas 2, 3, 4 vezes no meio desse caminho. Muita gente diz, pô, Almir, por que você no final acabou saindo completamente da medicina? Ou o outro, pô, Almir, cara, era o que eu tinha que viver, sei lá, eu fui até os limites, e claro, como eu te falo, agora aceitei um convite que não estava nem no meu radar. Isso não tem a ver com propósito? Hoje, esse convite, a gente falou muito, assim, com 2, 3 amigos que eu conversei claro. Mais, né? Tipo assim, putz, isso é o quê? É devolver um pouco para a sociedade de tudo que você ganhou? Pô, isso é legal porque você pode... Eu digo, eu não sei se eu vou poder fazer, mas eu vou poder tentar. Né? Então, tentar dar alguma moldada, alguma melhorada no que é a gestão pública na área de saúde, é um pouco propósito, sim. E também uma forma de agradecer, né? Quer dizer, se conseguir fazer algo bacana,
fica esse legado. Se não conseguir fazer pelo menos o que é o normal, bem feito, poxa, contribuiu, né? Então isso é um negócio bacana também. Sim, até porque, assim, com a tua experiência, com todo o currículo que tu já veio angariando durante os anos, servidor público não é o desenvolvimento de uma carreira, né? Nessa hora, por tudo que tu já passou, Unimed, Fluminense, Sabatec, investimento, for morar fora, é quase como um jeito de estar devolvendo para a sociedade, porque isso não é financeiro. Não é um momento de tipo, preciso cuidar da minha família, preciso pegar um emprego melhor. Até porque tu estava aposentado, como tu comentou. Aposentado eu digo desacelerado, vamos ser mais honestos. Quando eu recebo o convite, a primeira pessoa que eu falo é minha esposa, e depois falo com 2, 3 amigos, e aí a minha esposa disse assim, é uma loucura. Mas ela já está acostumada, né? Exatamente, e ela disse, mas tu gosta desse tipo de coisa. Eu disse, tu vais gostar, vai te consumir, tu vai acordar mais cedo, vai te preocupar, vai ter problema, mas tu vais gostar. Queres um conselho? Faz o que teu coração disser. Tu tá junto. Não precisou nem perguntar pro coração, já tinha a resposta. Eu até Tu já foi com a resposta pronta, vai? Não, eu até pensei realmente por uns 10 dias. Eu fiquei pensando muito, poxa, mas aí tem isso, tem aquilo. Tem realmente algumas coisas que são pesadas, né? A gestão pública, né? Mas sim. Estamos enfrentando. E assim, tu vai ser responsável diretamente por 500 mil vidas? Sim. Esse é a população de Florianópolis e o secretário municipal, ele assume essa responsabilidade. Não, e a complexidade do sistema de saúde público de Florianópolis é alta. Você tem hoje 2.700 funcionários na área de saúde. E esse é o tamanho da tua equipe? Minha equipe. E você tem 70 estruturas físicas. Você tem 50 postos de saúde, você tem as UPAs, você tem um multi-hospital lá no sul da ilha, você tem o laboratório. Então, são 70 estruturas físicas que são da Secretaria de Saúde. Então, é uma estrutura grande, aí você tem capilaridade, equipes, naturalmente, pessoas que pedem exoneração, você tem que repor as dificuldades que o serviço público impõe, inclusive, no ano eleitoral. Então, tem uma grande complexidade. Nós temos uma saúde pública que, de forma geral, se a gente for comparar com o resto do país, ela é boa. Sim. Se a gente quiser comparar com aquilo que é o grau de exigência de quem mora em Florianópolis, ela tem algumas fragilidades que tem que ser arrumadas. Sim, a régua ela vem junto com o IDH, né? Exato. Essa é uma questão, e aí a gente tem que ponderar uma coisa, nós temos que fazer o melhor, porque somos Florianópolis. E, por outro lado, tem aquela máxima, né? O poder público não consegue dar conta de todas as demandas, nem na Dinamarca. Então, quer dizer, a gente tem que sonhar com isso aqui, mas entender que tem limitações. Então, essa é a questão. Eu ainda coloco mais um desafio na mesa, né? A gente tem a simbiose de ser a capital do Estado e o Estado também está aqui. E é natural que parte da saúde do Estado ele venha para Florianópolis e em algum momento ele se confunde com o município gerido por uma prefeitura que é diferente de uma capital gerida pelo governo. Sim. A outra coisa assim, né? Florianópolis tem um perfil dos últimos anos, nós subimos 120 mil pessoas em 12 anos. E esse aumento é sobretudo migratório. Então nós temos uma migração expressiva de uma classe média alta, mas temos também uma migração expressiva que gera alguns bolsões de pobreza, claro. Ou pessoas que... Nós temos muito venezuelano, haitiano, cubano. Por outro lado, nós temos muito nordestino. Agora, o norte, né, o Pará, tem muita gente vindo para cá. Isso também cria e crescimento, em algum momento, desordenado. Então, nós temos, por exemplo, um crescimento gigantesco e não temos uma necessidade de creche tão grande, porque está vindo o adulto, não está vindo
gente que está... Mas em algum momento vão multiplicar. Exato. Então, quer dizer, é um crescimento migratório muito mais com adultos e jovens e idosos, claro, do que com crianças, né? Então, claro, mas assim, a proporção para o norte é muito maior. Então tem que rever a necessidade da estrutura de saúde do norte da ilha. Ao mesmo tempo, tem um bolsão de crescimento expressivo no Campeche. Então, é sul. Então, essa questão toda tem que ser pensada a cada ano por essa questão também de ser uma cidade que ela é aspiracional. Todo mundo quer morar aqui, né? Eu tenho uma leitura que, para determinadas pastas, 4 anos, que é o período de uma gestão, indiferente se ela vai duplicar ou não, é um período curto quando a gente fala de saúde. E assim, se a gente transformar isso num empreendimento privado, 4 anos é uma empresa que está ainda adquirindo maturidade. Pô, tu pegar um desafio que tu não tens aliás, tu tens a certeza da não continuidade, mesmo que ela tenha a limitação de 4 anos, ou talvez 8, no caso do Topazio não, porque, aliás, não, é a primeira eleição dele, né? Na realidade ele é reeleito porque ele assumiu como prefeito. Então, na realidade, ele não pode mais. Ele não pode, perfeito, está correto. Então, assim, tem uma limitação. Sem dúvida. E assim, como gera esse prazo de validade para um empreendimento? O ideal, e acho que isso o Topazio pensa muito, é você ter formação de técnicos que mantenham a estrutura técnica dessas secretarias. E o secretário ser realmente um cargo de confiança com aquela visão mais específica do gestor, né? Claro, sintonia entre o que o gestor pensa e o que esse convidado pensa. Então vamos pensar mais em inovação, vamos pensar mais nisso, naquilo. Mas efetivamente um corpo técnico qualificado é o que pode manter o 80%, 90% da... Já é a quarta ou quinta vez do nosso bate-papo aqui que tu comenta a respeito de time. Time, sem dúvida. Time. Conseguiu montar um bom time? Que é o grande desafio do gestor público. Sem dúvida. Sei que estou te botando uma pergunta capciosa, mas sabe que é difícil. Eu, na realidade, como assumi agora, num período eleitoral, eu me propus a não mudar o time, a pegar o time que tinha e aí, agora vamos definir se eu vou continuar. Naturalmente tem que fazer alguma mudança e tal, mas eu mantive exatamente o mesmo time. Até o próprio processo eleitoral ficaria muito complexo você mudar posições, isso e aquilo, e também entender, porque tem valorosos servidores que são muito bons tecnicamente, às vezes até precisa um pouco mais de motivação, claro, precisa mais de... Aí vem a figura da liderança. Aí é onde a gente pode tentar, né? Ver se consegue motivar o pessoal, né? Bom, o teu currículo te precede, né? E a cidade tem uma grande expectativa, eu não vou negar. Tomara que eu consiga fazer algo que a frase do Saramago, né? Tentei fazer tudo que não decepcionasse a criança que eu fui. É isso. Uma bela mensagem. Exato. Almir, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui. Religiosamente, eu sei que tu tens um compromisso importante. Exato. Né? Eu estou tentando cumprir o horário e o acordo que eu fiz contigo. Mas eu queria te agradecer muito. Assim, para a gente é muito importante a gente conhecer a jornada do empreendedor e saber exatamente isso que tu contou, assim, de coração aberto. Claro. Onde é que deu pepino, onde é que, como passar pelos momentos difíceis. Né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de mortalidade das empresas muito, muito grande nos períodos iniciais. Isso demonstra para a gente uma necessidade do empreendedor entender melhor o que significa resiliência. Exato. Né? E assim, a gente ter essas inspirações e aprender um pouco com quem já passou, com quem já apanhou e como que a gente segue até as coisas darem literalmente certo, é importante pra gente. Então, assim, eu queria te agradecer aqui no Step Talks. Foi um bate-papo para mim incrível. Eu fico feliz assim de ver uma área conservadora indo para uma área de inovação com o peito mais aberto, né? Porque isso é difícil a gente soltar algumas amarras, né? E a gente buscar a área da saúde junto com a área de inovação é o que a gente está fazendo aqui no Summit de Saúde esse ano. Então, queria te agradecer e, por gentileza, deixa aqui uma mensagem para os futuros empreendedores na área da saúde, por favor. Não, agradecer também,
uma honra receber o convite, poder falar contigo. Foi uma conversa muito agradável. Eu estou à disposição sempre que precisar. Tomara que se um dia a gente vier falar, a gente possa botar mais um capítulozinho da Secretaria de Saúde do município, né? E dessa vez eu prometo que vai ser com vinho, que ainda é de manhã. Exato. E, poxa, desejar que vocês mantenham esse ritmo e o Summit ser essa grande inspiração, né? Borbulhando ideias, a necessidade de a gente discutir inovação, discutir soluções, discutir tecnologia. Então, pô, eu acho que isso é uma coisa muito bacana e agradeço muito a oportunidade. Maravilha, obrigado.